Então, meus amados, este texto de 1 João, capítulo 4, é um texto muito atual, muito interessante, porque ele começa falando para a gente não sair acreditando em qualquer espírito. Ele alerta que os espíritos podem não ser de Deus. Ele fala para a gente provar os espíritos. E fala que o espírito deste mundo é o espírito do anticristo, que nega que Cristo veio em carne. Naquela época, nos dias de João, havia uma doutrina herética que dizia que o Espírito de Deus usou a Jesus, o homem, mas depois o Espírito de Deus saiu e Jesus, o homem, morreu na cruz. Alguma coisa assim, negando a divindade de Jesus e negando a corporificação de Deus, negando a humanização de Deus. O mistério do Evangelho, o mistério da salvação, é que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, tão profunda, que Ele deu o seu próprio Filho. E o Filho é Deus. Diz João lá no Evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Então o Verbo é o Criador. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esta verdade profunda, este mistério do Evangelho, é uma coisa maravilhosa. Por quê? Deus se humanizou por amor a nós. E uma estratégia do espírito do anticristo é desqualificar este amor e desqualificar esta obra da encarnação, da morte expiatória e da ressurreição. Por quê? Esta obra de Cristo trouxe a vitória completa de Deus, a vitória completa do ser humano, representado nesse, vamos dizer, Jesus representando o homem pleno, venceu como homem, derrotou completamente Satanás, o espírito deste mundo, o espírito do anticristo. E aí ele fala aqui no verso 3, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Então é aquela doutrina que propunha uma distorção, negando a humanidade de Jesus e negando a encarnação de Deus e negando essa dupla natureza de Jesus, humana e divino. Mas João diz que nós somos de Deus e, como filhos, vencemos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. No verso 5 diz, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Eu queria fazer uma colocação aqui, inicial. O tema que eu vou falar hoje é sobre o amor de Deus e o amor uns dos outros. Mas antes, nesse primeiro trecho, João fala do espírito do anticristo. Na última sexta-feira, o mundo inteiro assistiu à abertura das Olimpíadas de Paris. Um show pirotecnia, show, né? Sofisticado, tecnologia e tal. Mas eu quero falar
da mensagem, do que eles estavam colocando ali. Então, eu não assisti, mas eu ouvi, vi alguns pequenos recortes e ouvi alguns cristãos falando sobre isso. Então, numa parte, vem um homem assentado num cavalo branco, só que não é uma figura humana bonitinha, não. É uma figura grotesca, cavernosa, sentado num cavalo branco. E na frente, e todas as outras, os outros representantes das outras nações, com as suas respectivas bandeiras, atrás também a cavalo. Então aquele cavalo ia na frente, com aquela figura grotesca, e as outras pessoas atrás seguindo. Isso é o quê? É o que João fala aqui. Já muitos profetas se têm levantado no mundo. Todo espírito que não confessa a Cristo veio em carne e não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então aquilo ali representava uma liderança de um espírito comandando, guiando na frente das nações. E o que a Bíblia diz é que o anticristo reinará sobre as nações. Então, não é que a gente tem que ficar caçando bruxas, não. Mas nós, como cristãos, não podemos ser ingênuos. Precisamos discernir, precisamos entender, ver e enxergar, ouvir e discernir o que a gente ouve. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Satanás é o governante deste mundo. Outra coisa que aparece é umas asas iluminadas na Torre Eiffel, né? Aquela asa gigante. Asa representa os anjos, o mundo espiritual. E existem os anjos de Deus e existem os anjos das trevas, os anjos caídos. Satanás é um anjo caído. E com ele, milhares, milhões de anjos caídos também. E o outro é um cavalo de metal, com outra figura grotesca, demoníaca, sentado, e esse cavalo vai cavalgando como que sobre o rio Sena, e correndo, é um barco, né? E aquele cavalo faz aqueles movimentos de um cavalo, e ambos, o cavalo é todo de metal, e a figura sentada é um andrógeno, é meio homem, meio mulher, é meio homem, meio máquina, é uma mescla assim. E é o que vai acontecer nos últimos dias. O homem vai virar cada vez mais máquina, o macho vai virar cada vez mais feminino, o feminino vai virar cada vez mais masculino, não vai ter mais fronteira, mais de certo e errado, não vai ter fronteira entre tecnologia e humano. É o que vem por aí. Eu não quero seguir esse espírito. Eu não quero acompanhar esta liderança. Eu não quero empunhar a bandeira do meu Brasil nesta direção. A minha oração é: Jesus Cristo,
é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo é o Senhor da minha cidade, da minha família, Jesus Cristo é o Senhor desta nação. O Brasil pertence a Jesus. E para terminar esse tema aí da Olimpíada, tinha um ambiente lá que representava, fazia uma paródia da Santa Ceia com drag queens e outras figuras do QI, I mais X, tá? Que nunca termina, né? É QI mais... Outro dia eu vi um deputado alemão subiu na tribuna para falar e ele tinha tipo um livro assim, e ele saudando, eu quero saudar, saudando essas diversidades. Cara, tinha uns 15 ou 16, ele ficou um tempão saudando cada uma daquelas possíveis expressões. Misericórdia, Senhor. Porque a paródia era da ceia de Jesus Cristo. E na frente, a mesa, como se fossem os 12 apóstolos, Jesus no centro, e na frente, como se fosse um porco, um pernil, né? Era um homem de azul, todo maquiado, um azulado assim. E aquele cara, ele estava com as caracterizações de Baco. Baco é um rei, um deus grego, de onde vem a palavra bacanal, que bacanal é o quê? É uma festa de comer e beber, sem limite, prostituição, todo mundo transando com todo mundo. Então esse rei Baco, esse deus Baco, era o deus da orgia. E ali estava o Baco e todos fazendo aquela paródia. Aí eu pensei, por que esses caras não fazem paródia com o Islã? Por que não faz paródia com Maomé? Porque eles já sabem das consequências. Consequências extremas, violentas, destrutivas, terríveis. Então eles fazem paródia com Jesus. E tentam desqualificar. Veja, o espírito do anticristo quer desqualificar a humanidade e divindade de Jesus e, óbvio, tentar desqualificar a obra da cruz e da ressurreição. Mas nós dizemos com tranquilidade, Jesus veio em carne, habitou entre nós, morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o mal. E ele subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E ele vai voltar, fez uma aliança conosco, estabeleceu o reino dele em nossos corações. E nós o aguardamos, porque ele há de reinar na terra, literalmente. Agora, o que nós precisamos entender, discernir, ver o que está acontecendo, ter uma visão crítica, mas a gente não deve deixar nosso coração se encher de ódio. Por quê? Porque as pessoas estão perdidas. As pessoas não estão sabendo do que estão fazendo. Tem alguns que sim, mas muitos não. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo tanto, de tal maneira. Deus ama este mundo. Deus ama as pessoas. E
Por que eles fazem essa paródia com os cristãos? Porque o nosso Senhor ama e nos ensinou a amar e nos ensinou a dar a outra face. Então, nós precisamos ter a visão crítica, mas não deixar o nosso coração se encher de ódio, de revolta, de uma crítica ácida, mas clamar a Deus por misericórdia para que pessoas se convertam. Né? Quantos atletas de alto nível, atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, vieram a conhecer o Senhor e hoje dão testemunho que Jesus Cristo é o Senhor. Tiveram a glória de uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma medalha de bronze, mas reconheceram uma glória muito maior, a glória do Senhor. Então pensa que nós cristãos, nos últimos dias, estamos numa escola. A escola do reino. A escola de aprender a amar o próximo como a nós mesmos, de aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e de aprender a amar mesmo nas situações adversas. Mesmo nas dificuldades. Veja o verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus é a fonte desse amor. Então nós estamos nessa escola e vamos aprender de onde? Vamos aprender com quem? Com Ele. Ele é a fonte. Ele viveu esse amor a ponto de dar a própria vida por nós. E no verso 11 ele diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então pensa que nessa escola você precisa avançar nesse aprendizado, começando com as pessoas que estão mais próximas de você. Começando com as pessoas da sua casa. E, em segundo lugar, começando com as pessoas da sua igreja, do seu trabalho, pessoas da sua convivência frequente. Alô, por favor. Alô. Por favor. Silêncio aí atrás. Pessoas da convivência no trabalho e pessoas da convivência na igreja. É aí que a gente vai aprender, vai desenvolver. Imagina que o amor é igual à fé. Não é você tem ou não tem. A fé, você tem uma fezinha, uma fé mínima, menor que um grão de mostarda, mas você tem. E aquela sua fé que é pequena, você pode dizer, ah não, minha fé não é suficiente para isso, para aquilo. Mas ela é real. Nossa irmã Eliane ousou pedir ao Senhor uma casa. E o Senhor deu ali o apartamento para ela em setembro do ano passado. Aí ela ficou satisfeita, louvou a Deus, mas ela ousou mais. Ela teve mais ousadia, ela achou até que era arrogância da parte dela, soberba, ingratidão, sei lá o quê, mas ela ousou e pediu. Aleluia. E Deus deu para ela. Ela contou no testemunho. Então você tem a fé. A sua fé é pequena, mas ela é real. Ela te trouxe aqui. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você crê. Então a sua fé, ela pode ser fortalecida.
desenvolvida, aperfeiçoada, empoderada. Da mesma maneira o amor. Você ama. Por quê? Porque Deus te amou. Você ama a Deus. E Deus ama você. Então pensa que esse amor ele pode ser amplificado. Ele pode ser desenvolvido. E eu estava pensando nesse assunto, eu tive um privilégio, né? Me converti aos 19 anos, no S8, e tive o privilégio de ter a pastora Idalete, tia Leta, como minha pastora. E ela era uma pessoa muito amorosa. Ela foi uma mãe para mim. Eu, pessoalmente, eu tenho 8 irmãos. Eu sou o 4º filho no meio de 8. E entre eu e o meu irmão mais novo, eu nasci em 5 de abril e ele nasceu em 24 de abril. 1 ano e 19 dias depois de eu nascer, eu tinha 1 ano e 19 dias quando meu irmão nasceu. Ou seja, quando minha mãe estava com 6 meses de gravidez do meu irmão, eu não tinha completado 1 ano. E um mundaréu de criança. Então, eu louvo a Deus, porque quando o Senhor me colocou no S8, ali aos cuidados da pastora Leta e da Lete, o Senhor usou ela muito para me abençoar. E depois eu tive o privilégio de casar com a Lili. Ah, que coisa boa! Ô benção! E Deus usou muito a minha esposa para me amar, para cuidar de mim. E Deus foi me curando, porque era um cara totalmente carente, frio, totalmente. Eu me lembro que anos 80, 90, eu viajava muito, ia pregar aqui, pregar ali. E aí Lisete dizia assim, antes de sair de casa, ela dizia, ai, você vai e tal, Deus te abençoe, eu já estou com saudade. Eu não podia dizer a mesma coisa. E naquela época eu não tinha celular, eu chegava lá no hotel, às vezes esquecia de ligar. Só ia ligar para ela no outro dia e ela ficava preocupada se deu certo, se não deu certo o avião, né? No outro dia que eu ligava. Hoje, no meio do dia eu ligo para ela porque eu estou com saudade. Oh, meu Pai! E Deus me ensinou usando a vida dela. O amor, a generosidade. Então Deus quer ensinar isso para todos nós. E veja, nós, parte da humanidade, nós fomos marcados pelo pecado. Estamos afastados de Deus. De certa forma, o ser humano é órfão. Vive uma orfandade. E não é uma orfandade porque Deus abandonou a humanidade. Foi a humanidade que abandonou a Deus. O homem é que deu as costas para Deus. E nesta orfandade, tem muitos que sofreram traumas, violência, abuso, agressão, rejeição. Outros sofreram abandono. O cara não conheceu o pai. Foi abandonado, literalmente. Foi abandonado pela mãe. E outros, como eu, não sofri esses traumas assim, de violência, de abuso, nem fui abandonado pelo meu pai e minha mãe, graças a Deus pela vida dos meus pais. Mas eu era uma criança ali, ó, no meio daquele povo todo ali, bololô de gente, cadê eu? Quando deu uns 9, 10 anos, comecei a dar defeito, eu era um cara muito
muito furioso, comecei a brigar, aprontar, ser agressivo com os meus irmãos mais novos. Você é carente? Você foi abandonado? Ou você sofreu traumas fortes, rejeitado? O Senhor é Deus de amor que quer curar você, quer sarar suas feridas, todas as deformidades. O amor dele quer descer sobre você para curar sua alma. Então, neste aprendizado, 3 aspectos que dão base para a gente aprender. Primeiro, nós aprender a amar. Nós recebemos a vida dele e a natureza dele. Veja bem, você que crê que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, você é amado por ele. E ele fez você nascer de Deus. Diz o verso 7: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Você nasceu de Deus. Ele lhe deu uma nova natureza, um novo coração. Verso 13: Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Ele nos deu a natureza dele, ele nos deu o Espírito Santo. Verso 14: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Você confessa que Jesus é o Filho de Deus? Deus está em você. Você confessa que Jesus é o Filho de Deus? Você está em Cristo. E é essa química, você nele, ele em você, que é a base para você aprender a desenvolver o amor. O outro aspecto é que ele nos amou primeiro. Verso 9: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto, verso 10, está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, ele nos ama, ele nos amou, ele continua amando, e se a gente se relaciona com ele, a gente é aberto, antenado para essa realidade, a gente aprende com ele. E o terceiro aspecto é, nós, como filhos amados, recebendo a luz e a inspiração dele, a gente se identifica com ele. A gente olha para Jesus e diz: Jesus, tu és lindo. A gente olha para Jesus e diz: Jesus, tu és o meu amado. Jesus, tu és o meu mestre. Tu és o meu Senhor. Então você vai construindo essa identidade de filha de Deus, de filho de Deus, essa identidade cristã, de uma pessoa que segue a Jesus Cristo. Você se identifica com ele. E ele vai se tornando essa fonte de amor. Capítulo 13 do Evangelho de João, versos 34 e 35, Jesus diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Então, se a gente praticar, desenvolver, aperfeiçoar esse amor que Deus já nos deu, você é amado, você é amada, e nos amamos uns aos outros, que bom que você está aqui. Oh, que coisa boa. Eu não costumo fazer isso, eu acho meio clichê, mas vamos fazer agora. Que bom que você está aqui, eu te amo. Olha aí para quem está do seu lado. Que bom que você está aqui, meu irmão. Que bom que você está aqui, minha irmã. Deus ama você e é verdadeiro esse amor. Que bom que a gente pertence a Jesus. Que bom que nós somos povo de Deus. Maravilha, coisa boa. E Jesus afirma aqui no Evangelho de João, capítulo 13, no verso 35, ele afirma: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Em que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus? Nessa prática, nesse exercício de nos amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O outro aspecto que Jesus ensina sobre esse assunto do amor, é um desdobramento dele, é no Evangelho de João, capítulo 17, verso 23, em que ele está orando ao Pai e ele diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Se a gente ama a Deus, se a gente ama uns aos outros, as pessoas vão saber de onde a gente aprendeu. Vão saber que a fonte desse amor é Ele. E o mundo vai conhecer a Cristo nessa unidade. O mundo vai conhecer que Deus enviou a Cristo quando nós formos um. O mundo vai saber que Jesus veio, Jesus venceu. Então, quando a gente olha para essa realidade do que aconteceu lá na abertura da Olimpíada, não é para a gente odiar, criticar, é para a gente orar, é para a gente dizer: Senhor, salva aqueles atletas, salva aquela multidão, que homens e mulheres de Deus sejam usados lá dentro, no meio olímpico, para que almas sejam ganhas. E enquanto a gente está nesse período da Olimpíada, a gente também pensar nisso. Não é para a gente sair discutindo, criticando, condenando, falando. A gente precisa ter uma visão crítica. Mas amar. Porque o mundo está cheio de raiva, o mundo está cheio de ódio, cheio de contenda. Mas nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E João diz aqui: se alguém fala que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Tá ruim, tá errado. Tem uma contradição aí. Então, a gente precisa se arrepender desse negócio. Eu me permito dizer que amo a Deus e me permito dizer que tenho raiva, tenho ódio, desprezo, humilho o meu irmão. Pense assim: o amor é uma escolha, é uma decisão. E a gente pode desenvolver o amor em 3 áreas da nossa estrutura, da nossa alma. No sentimento, nos afetos, era a área que eu era mais bloqueado. Hoje eu vou viajar, eu ligo para minha mulher quando eu estou no aeroporto.
Quando eu chego do outro lado, eu já ligo para ela. E chego no hotel, ligo de novo. Antes de dormir, ligo de novo. Eita, ela me ensinou bem. E eu Deus que curou. Amém, amém. O Senhor me curou, usou-a. E a gente vai desenvolvendo isso. E é uma coisa legal porque é espontâneo. Então, a gente desenvolve o amor na parte da emoção, dos afetos. Mas você pode desenvolver o amor também no seu pensamento. Como é o amor no pensamento? Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados. Então, quando a gente fica julgando, criticando, no pensamento, eu estou o tempo inteiro olhando todo mundo e vasculhando para ver os defeitos. Isso não é amor. Se você fica o tempo inteiro analisando as pessoas para, ali ó o defeito dela, ali ó o defeito dele, olha a fraqueza, ó que coisa. O que é isso? Não é amor. E a gente pode aprender a ficar o tempo inteiro olhando para encontrar a beleza de Cristo no nosso irmão. Para encontrar a virtude. Tem um irmão que fala sobre traduzindo o coração de Deus, um livro, é muito lindo. Ele diz assim que a gente tem que procurar o ouro no irmão. É como um garimpeiro pega aquela bateia, né? Bota lá com aquele cascalho e fica balançando aquele troço, saindo a água, saindo a poeira, e no meio daquele cascalho aparece uma pepita de ouro. Muito cascalho, mas aquele ouro é valioso. Então, como é você aprender a amar no pensamento? É você desenvolver uma visão positiva do seu irmão. É o que a Bíblia chama fruto do Espírito, a benignidade. Benignidade não é apenas bondade, é um olhar positivo para outra pessoa. E por fim, o amor também se expressa no agir, né? Se expressa em fazer algo para a outra pessoa, em dar, em socorrer, em servir, em trabalhar. E ter o prazer, a alegria de você ser esse canal, esse agente de Deus, quando você compartilha, quando você abençoa, quando você age com amor. Então, o amor também, ele é um ato de obediência a Deus. E como é que a gente aprende? A gente aprende escolhendo. É igual a fé, você escolhe crer, você escolhe desenvolver a sua fé, você escolhe amar, você escolhe ter atitude mental, ter conduta, ter um comportamento de amor. E aquela escolha, você diz, Deus, enche o meu coração. É igual o cara que está fazendo uma pilastra, uma sapata, para suportar uma laje, ele cria aquele caixonete de madeira, monta aquele caixonete de madeira, no formato que a pilastra vai ter, e bota lá um trançado de ferro, e depois joga o concreto. Aquele caixonete de madeira, ele não segura o peso da laje. Mas se não houver o caixonete de madeira, o concreto não vai assumir a forma da pilastra. Então, aquela forma, ela vai organizar aquele concreto que vai ser derramado ali. Então, a sua atitude, a sua decisão, a sua escolha de aprender a amar com o seu Pai Celestial é o seu caixonete de madeira. Você pode pensar assim, pastor, mas isso é falso. Eu sou briguento na minha casa, eu sou difícil com os meus familiares, chegar aqui na igreja, botar um sorrisinho e ficar amando meus irmãos, isso é falso. Não é não. Não é não.
Aprenda aqui e aprenda lá. Aprenda a amar lá dentro da sua casa, onde você é mais solto, mais espontâneo. E se você aprende com a sua família e aprende com a sua igreja, você vai aprender no seu trabalho, você vai aprender na rua, você vai aprender no mercado, você vai aprender a ser um agente do Senhor, porque Deus é amor. Para encerrar, o último versículo que eu vou citar, o verso 4, 1 João 4, verso 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós já temos vencido porque somos de Deus e Deus está conosco. Você já venceu. O amor venceu. O amor vai vencer. A graça de Cristo em você. A força dele. Ele é bom mestre. E vai ensinar a gente a amar cada vez mais. Amém.